Existem várias possibilidades de nós considerarmos a gestão da EAD e o ensino de graduação. Depende muito também de que instituição trabalha com esses conteúdos. Aquilo que fazem as universidades privadas visa a uma formação massiva, normalmente. Esse não é o perfil trabalhado dentro das universidades públicas, federais, estaduais, institutos federais, que estão voltados hoje primordialmente para a formação de professores de educação básica. Isso exige das escolas, que são as escolas formadoras, falo eu das universidades e dos institutos, que a gente tenha estratégias e formas de ensino-aprendizagem que contemplem de maneira democrática e cidadã o uso das tecnologias. Quando eu falo de cidadã, eu quero dizer de formas cidadãs de uso das tecnologias, eu quero dizer que elas precisam ser democratizadas, elas precisam atender a variada comunidade que está em diferentes pontos do país, principalmente isso. Do ponto de vista da aplicabilidade das tecnologias e das mídias digitais, por exemplo, na formação de alunos da modalidade presencial, parece que a gente não faz muita coisa e nós estamos preocupados em fazer sim. O ideal é a gente falar em uma convergência entre modalidades. Isso se nós estamos falando de ensino de graduação. Por outro lado, quando nós falamos especificamente de modalidade à distância e da formação de professores e alunos na modalidade à distância, a gente tem que pensar nas maneiras como a educação à distância se efetiva, na logística que isso significa, produção de material didático, produção de vídeos, produção de material complementar e, ao mesmo tempo, se nós pensarmos nas dimensões continentais do Brasil, o que envolve a ida de profissionais aos polos de ensino, como eles vão e de que maneira eles chegam a essas populações. A gente precisa pensar também que, do modo como vem se estruturando no Brasil, a gestão da educação à distância não se dá apenas a partir do seu locus, que é a universidade, o instituto, enfim, das escolas. A gente precisa pensar que existem políticas que estão acima de nós mesmos e, desse modo, a maneira como essas políticas são conduzidas, como elas são debatidas e como as várias comunidades escolares fazem uso dessas políticas. Se nós pensarmos que ao longo dos últimos 10 anos, eu falo a partir notadamente de 2005 e 2006, em especial 2006, quando as primeiras políticas nacionais para a promoção da educação à distância são implementadas, e nós pensarmos que estamos em 2016 vivendo um cenário econômico de pouquíssima vantagem para a educação superior brasileira, eu posso dizer seguramente que nós estamos aprendendo a fazer educação à distância. Mas nós temos também, em contrapartida, um chão construído, uma década de trabalho. Essa década de trabalho consiste na formação, por exemplo, aqui em São Carlos, de engenheiros, de professores, de técnicos, e ao redor dessas formações, que são as formações dadas, por exemplo, pela Universidade Aberta do Brasil, mas por outras instituições também, a gente pode pensar que um conjunto de profissionais se forma. Não é jornalistas, designers, engenheiros, os colegas da área de informática, todos em conjunto promovem a educação à distância. Se eu fosse instado a responder de maneira muito ampla e de algum modo funda a essa questão, qual é o lugar da gestão de EAD como uma política e como um processo que atinge a educação à distância na formação em graduação, eu diria que nós temos um conjunto de profissionais extremamente qualificados que precisam trabalhar juntos. Este é um primeiro ponto. E para além disso, a necessidade de um debate e de um diálogo qualificado entre universidades federais, universidades estaduais, institutos e os governos estadual e federal
para a promoção da educação à distância. Na hora que esse diálogo qualificado e os debates qualificados se consolidarem, as políticas e o processo de institucionalização deverão funcionar melhor também. Quando a gente fala de estudantes e pesquisadores, a gente precisa pensar quem são eles e onde eles estão. Isso depende muito do lugar onde o estudante e o pesquisador se encontram. Dou um exemplo. Se você for trabalhar com educação à distância no extremo norte do Brasil, Roraima, Amazonas, Amapá, Pará, não é? Você terá um desenho geográfico completamente distinto do desenho geográfico que você tem, por exemplo, no estado de São Paulo. Eu posso perfeitamente vir de São Paulo ou posso perfeitamente vir de uma outra capital em redor de São Paulo, por exemplo, de Belo Horizonte, e chegar aqui de carro. Isto não é possível num cenário amazônico, onde as distâncias continentais forçam o professor, forçam os coordenadores de tutoria, forçam os pesquisadores a se deslocarem por grandes áreas para entender o que cada comunidade precisa. Dou um exemplo. Por exemplo, uma comunidade que está próxima aos grandes lagos amazônicos necessita de formação de AD. Claro que ela precisa de professores na educação básica, professores de língua portuguesa, professores de matemática, professores de ciências, mas ela precisa também entender que o mundo em que ela está inserida demanda uma espécie de informação que vai para além da língua portuguesa, para além da matemática e das ciências como são ensinadas na educação básica. É preciso entender da importância da água no mundo, por exemplo, e que a água pode ser um bem finito. Sendo um bem finito, como nós podemos preservá-la, como nós podemos conservar esse bem e os nossos mananciais. São debates altos, são debates elevados, que o pesquisador da área de EAD poderá pensar na seguinte proporção: como eu estou sensível para ouvir o outro e como eu posso processar perguntas que sejam pertinentes para a promoção da educação à distância e para a formação cidadã e democrática desses sujeitos com quem eu trabalho. Eu creio que os desafios são esses e é nisso que, em especial, os pesquisadores precisam pensar.